Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela lá que eu vou controlar Se essa apresenta aí aqui. pra gente. Não, primeiro é um prazer estar participando, tá? Muito obrigado pelo convite. Pode me convidar sempre que vocês acharem. Quer dizer, deixa eu fazer a apresentação primeiro, né? Porque se vocês gostarem, aí sim eu posso falar. Vocês podem me convidar sempre que vocês precisarem. Meu nome é Gabriel Cavados, eu trabalho no setor de energia elétrica brasileiro. Desde 2009. Eu sou, eu sou formado pelo UFRJ em Engenharia Mecânica, tenho mestrado acadêmico lá pelo Programa de Planejamento Energético da UFRJ e hoje eu curso doutorado, sou aluno de doutorado lá. Já defendi meu projeto de pesquisa e o tema da minha pesquisa é como fazer a integração de grandes quantidades de energia renovável, né, dada os problemas que elas têm, a gente vai mencionar um pouquinho disso aqui na apresentação, como você integrar de forma mais amigável grandes quantidades de energia renovável nos sistemas que não estão preparados para integrá-la, né? Então, assim, não é você contratar apenas eólica e solar e vai ficar tudo bem. Você tem que planejar todo o seu sistema elétrico de forma a acomodar as características que trazem essas fontes no seu sistema, de forma a você evitar problemas no futuro, né? Eu trabalho na Wärtsilä desde 2009 e hoje o meu papel aqui na empresa é de desenvolvimento de mercados e de desenvolvimento de novos projetos para geração de energia, para participar de leilões de energia e de capacidade. Tá? A foto é uma foto antiga, vocês podem ver que é muito melhor a foto do que a imagem real. Como o tema é crise, né, a crise energética e, e o papel da geração térmica, eu preciso falar também que eu sou torcedor do Vasco, então de crise eu entendo bastante, estou bastante confortável de falar sobre o tema, e vamos lá. Esses slides aqui, apesar dos slides estarem em inglês, a gente faz a apresentação em português, depois eu mando para o Pedro os slides, vocês ficam com todo o material, não tem nenhum problema, mas assim, vamos falar do tema a crise energética e o papel da geração térmica, né? Quando a gente fala em crise energética, ela está atrelada principalmente à dependência de um determinado tipo de fonte, né? Por exemplo, se a Rússia decidir fechar a torneira do gás da Europa, a Europa entra em crise energética. Se o preço do petróleo aumentar, os Estados Unidos têm um problema de crise energética. Se o preço do diesel aumentar no Brasil, o Brasil é muito dependente do diesel rodoviário. Se o preço do diesel aumentar, os caminhoneiros fizerem uma greve, o Brasil entra em uma crise, é uma crise energética. E da mesma forma, a hidrológica, né? O Brasil é muito dependente da hidroeletricidade. Se não chover, a gente pode ter uma crise energética também. Então, o tema é crise energética e o papel da geração térmica. Eu vou falar do Brasil, mas eu vou dar um contexto geral do mundo, porque o mundo está caminhando numa transição energética para energia renovável, substituindo fonte fóssil, carvão, gás natural e colocando eólica e solar. Né? Isso significa que o mundo vai ficar cada vez mais dependente do recurso renovável e você precisa tomar decisões para diminuir o risco que essas fontes trazem para o sistema. Né? Se o Brasil ele fica muito dependente da hidroeletricidade, quanto mais vento e mais sol a gente tiver, mais dependente de vento e sol a gente vai ficar. Né? Sol não é um problema, porque a gente sabe que o sol nasce às 6 horas e se põe às 6 horas, mas o vento, sim, em grande quantidade, ele pode ser um problema muito grande para os sistemas elétricos. Então, a apresentação ela tá organizada de uma forma que a gente fala primeiro dessa grande transição, quais são os problemas dessa transição, né? Quais são os problemas que a eólica e a solar trazem para os sistemas elétricos. Vou definir o que é geração flexível, o que é flexibilidade, porque a flexibilidade é o atributo que você vai precisar colocar no seu sistema quanto mais eólica e solar você colocar. Então, você vai precisar criar um atributo no seu sistema e aumentar esse atributo quanto maior for essa participação dessas fontes. E depois eu mostro para vocês os resultados de uma simulação que a gente fez aqui, especialmente para o Brasil. Aí na parte final a gente fala especificamente do Brasil e como que a geração térmica ela ajuda o Brasil a evitar a crise energética
se a gente tiver escassez de recurso renovável. Essa aqui é uma apresentação que deve demorar, não sei, uns 30, 35 minutos. Assim, eu vou deixar vocês à vontade para abrir o microfone e parar a apresentação no momento que vocês quiserem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode parar, não tem problema, pode ser interativo. Mas se vocês quiserem aguardar também até o final, também não tem nenhum estresse. Não é uma apresentação muito longa que a gente vai ter aqui, não, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar dessa grande transição energética que a gente está vivenciando no mundo todo. Né? Eu peguei 2 gráficos aqui. Né? O primeiro gráfico ele mostra o quanto de capacidade instalada nova de geração por fonte está sendo colocada no mundo na última década. Né? Então, você vê lá que em 2010, a principal fonte que foi instalada em 2010 de geração ainda era o carvão, são fontes fósseis, mas a grande parcela dessa fonte fóssil era o carvão. E você vê que o percentual de eólica e solar, que é a linha azul, foi progredindo ao longo dos anos, e hoje eólica e solar são as fontes que mais são instaladas nos sistemas elétricos do mundo todo. Começou com metas de descarbonização lá atrás, a eólica e solar ainda eram muito caras, então elas foram colocadas à força nos sistemas elétricos, com tarifas que eles chamavam de feed-in, que eram tarifas muito mais altas do que a da geração tradicional. Então elas foram forçadas para dentro do sistema no primeiro momento, mas hoje eu estou seguro de falar para vocês aqui que eólica e solar não precisam de nenhum subsídio. São as fontes de energia mais baratas que você pode instalar em qualquer sistema, e naturalmente essa transição que a gente começa a ver aqui, ela vai continuar. A gente vai ver cada vez menos projetos fósseis sendo instalados e cada vez mais projetos renováveis sendo instalados. Então, por uma questão econômica, até você vai fazer essa grande transição, tende até a acelerar um pouquinho. O gráfico da direita ele é mais ou menos a mesma informação, mas com um pouquinho mais de detalhe. Aqui mostra trocas de capacidade. Né? Então você vê que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você tem aqui capacidade sendo aposentada. Né? Tudo que está abaixo da linha zero ali foi capacidade que foi aposentada. Então ali, vamos falar especificamente de 2012, ali, logo depois do acidente de Fukushima, a gente teve uma grande quantidade de capacidade nuclear sendo aposentada no mundo, e isso está bem refletido aqui. Ao mesmo tempo que a gente teve lá em 2012 muito carvão, que é o cinza escuro, teve muito gás natural, que é o cinza claro, teve um pouquinho de vento, um pouquinho de sol e um pouquinho de outras fontes fósseis. Se você pegar as informações mais recentes, olha o boom que você está tendo aqui de eólica e solar. Né? Então, você está tendo cada vez mais... você está vendo cada vez mais usinas a carvão sendo aposentadas, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é referência em instalação de eólica e solar e está aposentando usinas a carvão, que é um problema político muito grande nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm uma indústria do carvão muito, muito forte, e quando você aposenta usinas a carvão das mais antigas, você cria um problema, mas é aquilo que eu falei, né? Hoje não é mais uma vontade política, é ordem econômica. Eólica e solar são até mais baratas do que carvão. Então, naturalmente, você vai ver usinas a carvão e usinas a gás natural sendo aposentadas e sendo substituídas pela geração renovável barata e sem emissões. Então, a ideia desse primeiro slide é mostrar que essa é a transição de menos fóssil, mais renovável nos sistemas elétricos. Esse mapa mostra qual foi a fonte de energia mais instalada nesses países, de acordo com a cor. Então você vê que o Brasil ainda é um país hidrelétrico, né? A gente ainda instala muito hidrelétrica, mas, por exemplo, nos Estados Unidos foi a solar, foi a fonte mais instalada naquele ano nos Estados Unidos. Você está vendo assim, uma transição de cada vez menos cinza e cada vez mais fontes coloridas. Né? Talvez a única decepção aqui desse mapa seja a China, que a China ainda é muito dependente do carvão e provavelmente, apesar dos esforços que a China está fazendo de colocar cada vez mais renovável, ela ainda está sendo muito, muito dependente do carvão e ainda instala muito carvão, até nos dias de hoje. Mas você vê que o mundo desenvolvido está caminhando cada vez mais
para fontes renováveis. Aqui é uma foto é uma ilustração do Nordeste brasileiro, né? Desde 2009 até o finalzinho de 2019. Aqui mostra dia a dia qual foi a fonte predominante que gerou energia para a região Nordeste do Brasil. Então você vê que antes do boom das eólicas no Nordeste, que quando eu entrei na Vartzina em 2009, ninguém falava de eólica, esse negócio de eólica e solar começou, primeiro da eólica começou ali em 2011, 2012, e hoje a gente só fala de eólica e solar. Você vê que lá para meados de 2009, 2010, quando eu entrei na Vartzina, era basicamente hidrelétrica e térmica para fazer o balanceamento da hidrelétrica. Você tinha um pouquinho de eólica do Proinfa ainda, do programa de incentivo de fontes renováveis, mas era basicamente, se você tem hidráulica, você gera, se você não tem hidráulica, você gera com a térmica e faz essa optimização de acordo com o nível do reservatório. E você vê o boom que aconteceu de 2011 para cá, de eólica e solar. Hoje, o Nordeste é quase que totalmente eólico, né? Você exporta energia eólica do Nordeste para as outras regiões, para o Sudeste, ali tem uma interconexão direta que vai, se eu não me engano, vai até para São Mateus, que traz energia eólica do Nordeste e abastece o Sudeste e o Sul. Então essa é uma das grandes diferenças. E você vê que cada vez menos, se você tem recurso renovável, você não precisa mais de geração térmica, né? Se você consegue exportar, se você tem o excesso dessa geração renovável, você consegue exportar, você exporta, mas você usa a geração térmica apenas nos momentos de escassez de recurso renovável. E sem querer antecipar a conclusão da apresentação, a gente vai ver cada vez mais a geração térmica sendo deslocada exatamente para esses períodos onde, quando você não tem a geração renovável para suportar o sistema. Mas vamos seguir em frente. Qual é o problema que isso traz, né? A gente vai falar aqui de dois problemas, né? Eu tenho aqui dois gráficos. Um da eólica no Nordeste em um dia, e a outra aqui, se eu não me engano, é uma semana de geração. Agora eu não me lembro, mas o que eu quero ilustrar aqui, primeiro, geração renovável, ela tem custo zero. Eólica e solar, você não é igual à água, né, que você consegue armazenar na barragem. Até as hidrelétricas a fio d'água, ela tem uma capacidade pequenininha de regularização ali de horas, você consegue armazenar um pouquinho. Mas eólica e solar, a não ser que você construa armazenamento na fazenda, você não consegue armazenar. Isso significa o quê? Toda vez que está disponível, você precisa acomodá-la no sistema, porque senão você está jogando fora um recurso renovável de custo zero. Então, essa é a primeira grande característica, né? Esse é o primeiro grande desafio que você começa a colocar no setor elétrico. Esses problemas de curtíssimo prazo. O vento, quando está ventando, você consegue gerar, quando não está ventando, em 5 minutos você tem que arrumar uma outra fonte para compensar essa queda. Então, primeiro grande desafio sempre que está disponível, eu preciso utilizar. Segundo grande desafio é a variabilidade, né? O sol é um pouquinho menos, mas também tem a variabilidade, mas o grande problema da eólica é exatamente esses grandes saltos. Tá vendo o primeiro gráfico com a linha azul ali? Eu tenho grandes períodos de vento, aonde eu preciso acomodar toda essa geração no meu parque, no meu sistema elétrico, e em questão de horas e minutos pode parar de ventar e eu tenho um decréscimo da geração eólica e eu preciso compensar esse decréscimo com uma outra fonte, né? Porque eu não posso deixar de abastecer o meu sistema elétrico com energia elétrica. Então, essa variabilidade, essa intermitência na geração eólica é um grande problema que não existia no passado e você vai precisar endereçar. A solar tem um pouquinho menos, mas também tem essa variabilidade. O parque solar ele produz, independente de estar nublado ou não, mas quando está nublado, se passar uma nuvem em cima do parque solar, a geração solar ela vai variar bastante também. Além disso, a geração solar ela cria um outro problema que a gente chama,
que são as grandes rampas, né? As grandes rampas acontecem principalmente às 6 horas da manhã, quando o sol começa a nascer, você começa a ter uma rampa de geração solar muito grande e você precisa acomodar o seu sistema elétrico para absorver essa grande rampa, né? Essa geração ela chega num pico ali na hora do almoço, ali meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, e depois você começa a ter o problema de ramp down, né? de queda na produção solar, e é o mesmo problema da manhã. Você precisa começar a repor aquela geração que está sendo perdida com outro tipo de geração. É diferente da eólica porque você consegue prever. O sol vai nascer às 6 horas da manhã e vai se pôr às 6 horas da noite. Mas ainda assim você precisa ter um parque gerador, um portfólio. Você precisa construir um portfólio que seja capaz de suportar essas grandes rampas, principalmente num cenário onde a eólica vai ter uma grande participação, né? A gente está vendo aqui como que a eólica, como que a solar distribuída está crescendo no Brasil, e se a gente pensar individualmente, a cada casinha gerando a sua energia não é um grande problema, mas se você pensar gigawatts de geração distribuída, o ONS vai ter um problema muito sério para resolver, principalmente de manhã e de noite. Esses são os 3 grandes desafios, né? Esses são os 2 grandes desafios. O terceiro é a incerteza quanto à geração. O sol eu consigo prever, a chuva eu consigo prever mais ou menos, agora o vento eu não consigo prever. Todos os sistemas de medição e de previsão de vento, principalmente quando você vai para o curtíssimo prazo, eles têm uma incerteza muito grande. Então hoje a gente não tem modelos muito confiáveis de quando vai ventar daqui a 5, 10, 30 minutos. Existe uma incerteza muito grande. Então você precisa ter sempre ali uma capacidade de geração que você consiga ligar e desligar rápido, exatamente por causa dessa incerteza. Num cenário onde você tem muita eólica, muita solar, a combinação desses 3 desafios aqui requer que um sistema seja construído para acomodar, né? Vamos pensar, você tinha um sistema de geração que não tinha esses desafios, né? Vamos pensar no caso brasileiro. Você tinha um sistema de geração que era mensal, semestral, você conseguiria prever a quantidade de chuva que você tem uma quantidade de armazenamento decente que te dá um certo alívio em momentos de escassez, se aquela previsão de chuva não se concretizar, e você está colocando cada vez mais geração que aumenta a sua incerteza ali nos minutos. Em algum momento, você vai precisar construir nesse seu sistema alguma fonte que precisa ser capaz de contornar todos esses desafios aqui. E, sem dar spoiler de novo, a fonte que consegue dar essa flexibilidade, uma das opções é a térmica. E esse é um dos papéis da térmica no futuro, você acioná-la apenas em períodos de escassez de energia renovável e assim, se você precisar da térmica só por 5 minutos, você liga ela só por 5 minutos. Então, essa é uma das aplicações que a térmica vai ter no futuro. Mas vamos continuar. O que é a definição de flexibilidade, né? Quanto mais energia intermitente, a partir de agora eu vou parar de chamar eólica e solar pelos nomes delas, eu vou colocar cada vez mais energia intermitente, né, variável. Quanto mais energia variável você tiver, mais flexibilidade o seu sistema vai precisar ter para acomodar. E num cenário onde a gente está colocando grandes quantidades de energia intermitente no sistema, você vai precisar cada vez mais constituir uma parcela de flexibilidade. O Brasil é um país muito flexível, né? A hidrelétrica dá uma flexibilidade muito grande, mas a hidrelétrica, a flexibilidade dela é relativa. Ela existe se eu tiver água no reservatório e ela existe com alguns limites, né? Existem restrições ambientais que não me permitem usar toda a capacidade da hidrelétrica, porque isso afeta toda a vida que existe rio abaixo, né? Então, a hidrelétrica ela provê flexibilidade para o sistema elétrico brasileiro, mas com certos limites de disponibilidade de água e limites técnicos, operacionais e ambientais da utilização. Então, a gente vai precisar construir opções para prover o sistema elétrico brasileiro de tecnologias capazes de absorver essa grande quantidade de eólica e solar que está sendo prevista para a instalação. Então,
a definição de flexibilidade é essa, é a capacidade que um sistema elétrico tem de se acomodar ou de mudar o seu comportamento conforme as variações que você tem na geração. Então, quanto mais dinâmico for um sistema elétrico, mais ele é flexível e mais ele é capaz de absorver grandes quantidades de energia renovável intermitente nele mesmo. Então, essa é a definição de flexibilidade. A partir de agora, quando eu falar flexibilidade, é esse dinamismo que você precisa construir no seu sistema para acomodar e para resolver esse problema que a energia renovável traz. Tá? Quais são as opções que podem prover flexibilidade aos sistemas elétricos? Existem um punhado aqui. Primeiro, você pode constituir um sistema que é balanceado, né? Você pode definir quantidades de energia renovável que são que uma anula o efeito da outra. Vou dar um exemplo. Se você construir eólica com solar, a intermitência do portfólio eólico mais solar tende a ser menor. Então, porque venta mais à noite e gera mais solar durante o dia, obviamente. Então, você fazer essa contratação balanceada de energia, você pensar nisso enquanto você está construindo o seu setor elétrico, ajuda você a diminuir a quantidade de flexibilidade que você precisa construir, né? Da mesma forma, vou falar do último lá, que é o gerenciamento pelo lado da demanda. Se você tem grandes consumidores que permitem desligar os seus consumos em períodos de escassez, você está construindo flexibilidade no seu sistema, ou seja, o operador tem a opção de desligar grandes consumidores se tiver escassez de recursos renováveis, e isso impede que o operador precise construir alguma tecnologia para fazer o mesmo serviço. Nos Estados Unidos, em alguns mercados, e eu fui lá na casa do meu antigo chefe lá em Washington, a distribuidora de energia controla o ar-condicionado da casa. Se houver escassez de recurso energético, a distribuidora pode desligar o ar-condicionado da casa dele e ele recebe uma remuneração por isso. Então, assim, ele não presta esse serviço de graça. Ele é remunerado. Mas só para vocês terem uma ideia que isso é uma tecnologia que dá flexibilidade para o sistema, né? Você poder controlar o consumidor. Claro que você não vai poder desligar tudo, existe um certo limite. Tanto o balanceamento das fontes aqui, quanto o gerenciamento pelo lado da demanda, não é infinito, existe um certo limite, mas são tecnologias, são opções que ajudam você a integrar cada vez mais fontes renováveis. Da mesma forma, se você tiver interligações entre as regiões, você também constrói flexibilidade, né? Vamos falar o exemplo do brasileiro. O Brasil é referência no sistema de transmissão. Quando está ventando muito no Nordeste, eu posso trazer esse excedente de energia para o Sudeste. Se não está ventando, eu posso exportar energia hidrelétrica ou de biomassa para o Nordeste. Então, grandes capacidades de transmissão entre regiões são um efeito trazem um efeito de flexibilidade, de aumento da capacidade do sistema de lidar com essa intermitência de curto prazo. Aí você tem as duas outras soluções tradicionais. Você tem sistema de baterias, que é uma tecnologia que é o próximo boom da transição energética. A Wärtsilä até atua nesse mercado também. Você consegue construir sistemas para armazenar energia por algumas horas por dia, ou seja, se o seu problema é uma intermitência ali na questão de minutos, ou 1 hora ou 2 horas, você constrói um sistema de bateria e armazena durante o dia energia solar para descarregar de noite, ou armazena vento quando está em períodos de abundância para usar em períodos de escassez. O grande problema é que é limitado, né? O armazenamento por bateria, ele tem um limite físico e hoje ainda é muito caro, ou seja, você não consegue fazer, por exemplo, um sistema que seja capaz de carregar durante as 12 horas do dia para descarregar durante as 12 horas da noite. O preço é impeditivo. E você tem a geração térmica flexível, que a gente chama, né? Flexível vem exatamente desse papel que ela precisa fazer para flexibilidade. A geração térmica flexível é aquela que você instala no seu sistema para ela não gerar. Você espera que ela não gere. Mas se você precisar gerar, você vai lá, liga, você tem uma geração rápida, dinâmica, eficiente, apenas para ser usadas nos momentos que o sistema precisa.
Claro que quando o sistema não precisa, ela fica lá parada e o sistema carrega o custo daquela capacidade instalada, mas o custo de instalação de uma térmica é 5% do custo total de geração, né? Então vale muito a pena para o sistema. Essas são talvez as 5 opções que você tem aqui para utilizar e para colocar no sistema e que mitigam os efeitos dessa intermitência de curto prazo da geração eólica e da geração solar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil é muito hidrelétrico ainda. Esse pedacinho do bolo aqui, azul, está crescendo exponencialmente. O outro pedacinho do bolo que nem aparece aqui, não, que é uma cor meio rosa, também está crescendo exponencialmente. A tendência é a hidrelétrica diminuir a participação para uns 50%. Hoje 2 anos atrás foi 68%. A tendência é diminuir gradativamente e ir para os 55%, 50% nos próximos 10 anos, e toda essa fatia vai ser incorporada pela eólica e solar, que são as fontes hoje, são os machos alfas e as fêmeas betas da expansão do sistema nos próximos 10 anos. Aqui é um gráfico que eu tirei do planejamento decenal da EP e mostra exatamente isso que eu falei, né? Você está diminuindo a participação relativa da hidrelétrica, está caindo de 64% para uns 50% no horizonte do plano decenal, no horizonte do estudo. Você está vendo aqui que PCH, eólica, biomassa e solar vão repor uma parcela, né? A expansão adicional de energia elétrica que o brasileiro precisar nos próximos anos vai ser reposta por eólica e solar, não tem a menor sombra de dúvida. Você vê que a participação térmica tradicional, que é aquela térmica da aplicação anterior, né, aquela térmica que era utilizada em contrapeso com a geração hidrelétrica. Quando não tinha água, eu gerava por 6 meses a geração térmica para segurar um pouquinho de água no reservatório e assim o sistema funcionava. Você vê que esse tipo de geração térmica tradicional, que eu estou chamando de tradicional, ela vai se manter, mas ela tende a diminuir também. E você vê a criação de um novo mercado no Brasil, que é a alternativa ponta, que são os mercados de capacidade, né? Que é exatamente esse mercado de térmica flexível para você operar o sistema em momentos de escassez com a capacidade. A diferença entre o marrom e o vermelho é que o marrom tem essa capacidade dinâmica de curtíssimo prazo, já pensando em integrar grandes quantidades de eólica e solar que vão entrar no sistema em 2028, 2029, 2030. Então, hoje, as autoridades brasileiras, a EP, já pensa num futuro onde tem muita eólica, num futuro onde a mudança climática afeta muito a produção hidrelétrica, cria muita incerteza, e para isso a gente está contratando esse seguro, que são essas usinas térmicas flexíveis, para fazer o papel do seguro do sistema em caso de escassez de recurso renovável. Eu coloquei esse slide aqui, também é legal. O Brasil também investe muito em transmissão, então não é apenas a geração flexível que a gente está colocando, né? Se a gente pegar hoje a foto do setor elétrico brasileiro e plotar aqui o gráfico que vai ser em 2026, você vai ver que o Brasil, as linhas pontilhadas, é tudo que está planejado. O Brasil vai ficar cada vez mais interconectado, vai ter mais capacidade de transferir blocos de energia de uma região para outra. Então isso também é muito importante, isso também diminui a quantidade de geração flexível que você precisa colocar. Então esse é um outro grande ponto que o Brasil também é referência e ajuda na integração de grandes quantidades de energia renovável. Vamos falar do papel. A gente está chegando aqui já na parte final da apresentação e eu vou mostrar para vocês o estudo que a gente fez com um software de otimização que se chama Plexus, né? A gente coloca a matriz energética brasileira todo no Plexus, bota ele para simular como é a operação do sistema, dada todas aquelas fontes que você tem instaladas, né? Então, essa foi a base instalada que a gente colocou, né? Na verdade, a gente fez 2 exercícios. A gente colocou a base em 2025 e pediu para o Plexus simular qual era
a expansão ótima do sistema para 2030. Né? Esse foi um exercício. E depois a gente pegou lá a base de 2030 e simulou como é que ela funcionava. Né? Por que a gente fez esses dois exercícios separados? Porque a gente queria ter uma noção se o planejamento decenal brasileiro estava sendo feito usando a mesma metodologia que a gente estava usando. Né? Então, por exemplo, o estudo da EP lá que está no PDE indicou a necessidade de se instalar 12 gigawatts de térmica flexível no Brasil até 2030, para você ficar seguro com relação à integração das fontes renováveis e evitar crises energéticas. Então, quando a gente fez a nossa simulação, o Plexus indicou 13 gigawatts. Ou seja, a metodologia que a EP estava utilizando bateu com a nossa e os resultados foram muito próximos. Então, a gente está seguro realmente que o Brasil precisa... E assim, a EP não usa o Plexus, né? A EP usa um outro modelo para fazer o planejamento de longo prazo. Então, nós dois, usando modelos diferentes, com as mesmas premissas, nós chegamos a um resultado que é bastante equivalente. Então, eu posso dizer para vocês aqui que o Brasil vai precisar instalar flexibilidade no seu sistema elétrico para garantir um fornecimento e uma integração segura das fontes renováveis que a gente está colocando. Né? Então, esse foi um exercício. Agora, vamos falar lá 2030. Peguei o ano 2030 e simulei ele no Plexus para ver como funciona, exatamente para vocês verem qual é o papel dessa geração flexível, né? Como que ela está sendo utilizada, e para a gente fazer alguns comentários. A gente simulou um cenário com bastante chuva, um cenário com chuva média e um cenário com chuva escassa. Né? Então aqui a gente tem os dois gráficos, primeiro de um ano chuvoso, que é o de cima, e a gente tem um ano médio, que é o de baixo. E a gente pegou aqui, uma semana de geração, tá, gente? É a semana onde o sistema passa pelo pior momento, que é setembro, agosto, setembro, outubro, se não me engano, no finalzinho de setembro, que é quando os reservatórios já estão no limite mínimo deles, e é quando você tem o pico da geração eólica. Né? É o mês de setembro. Então você vê que se você tem água no reservatório, se o país teve um bom regime chuvoso no período de chuvas, e você conseguiu armazenar uma boa quantidade de água, mesmo com bastante intermitência da eólica e solar lá em 2030, eu só uso a térmica um pouquinho. A térmica é a linha laranja, é a corzinha laranja. Então, você usa a térmica muito pouco. Num ano chuvoso, essa geração que esses 13 gigawatts que a gente precisa colocar no sistema elétrico brasileiro, eles geram, na média, 4% do tempo. Então, você gera muito pouco. O que isso significa? Você é capaz de rodar o sistema elétrico brasileiro com energia renovável, com grandes quantidades de energia renovável, se você tiver o recurso disponível. Essa é uma boa conclusão. Mas aí a gente está instalando 13 gigawatts à toa. Não é à toa. O sistema ele carrega esse custo nesse cenário, mas lembra, se você está num cenário de período chuvoso, você está aproveitando energia verde e muito barata. Né? Então, esse custo de carregamento dessas térmicas que você precisa instalar, eles são uma parcela muito pequena e o teu sistema está todo funcionando com energia muito barata. Né? Você tem muita abundância de recurso renovável, e lembra que a eólica e solar custam zero. Né? Depois que você instala, você tem que aproveitar toda ela. Então, você não instala a geração térmica pensando em utilizá-la. Ela precisa estar disponível nos cenários de estresse. Aí vamos começar a falar dos cenários de estresse. Num cenário médio de chuva, né, se eu pegar a média histórica dos últimos 90 anos, você vai ver que aumenta um pouquinho a participação das térmicas, é a mesma semana, né, só como referência. Então você tem um pouquinho, mas ela é utilizada principalmente nos picos, né, e se você tiver pouca demanda, você nem utiliza ela, por exemplo, nos finais de semana, você utiliza ela muito pouco. Num cenário de média de chuva, a utilização média dessas usinas fica ali em torno de 12%, 13%. O que é muito pouco para uma geração térmica. Né? A geração térmica, que era a base do mundo, eu estou falando especificamente do Brasil, mas isso está acontecendo em todos os lugares do mundo, a geração térmica, que era a base, a eólica e a solar estão entrando e está sendo deslocada cada vez mais para períodos de ponta.
O grande valor de você colocar flexibilidade no seu sistema aparece quando você tem um cenário de seca, que aconteceu ano passado, né? Ano passado o Brasil teve um regime hidrológico muito pobre, o pior dos últimos 90 anos, e a gente precisou despachar todo o recurso energético disponível, quase passamos por uma crise energética, né? O regime de chuvas desse ano foi muito bom, então a gente provavelmente não vai passar por uma crise energética, mas ano passado a gente se assustou e é para isso que você instala um parque térmico, né? Então você vê que num cenário de seca, você despacha essa térmica bastante, não apenas nas pontas, mas ela tem um regime constante, e nesse cenário você despacha o seu recurso térmico. Num cenário de escassez hídrica, você vai despachar esse recurso térmico talvez 4, 5 meses por ano, né? Ali em torno de 40%, 50% do tempo, nesse cenário específico que acontece uma vez a cada 15 anos, mais ou menos, né? Chegando aqui só para as conclusões, deixa eu ver se eu consigo falar rapidinho, porque também já está chegando na hora, já tomei 40 minutos. Primeiro, eólica e solar vieram para ficar, né? São as mais baratas, vão ser instaladas e vão substituir cada vez mais a geração tradicional antiga em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Inclusive a hidrelétrica. A hidrelétrica hoje é mais cara do que a eólica e a solar, e a hidrelétrica vai sofrer os impactos da inserção eólica e solar, porque a hidrelétrica vai ser deslocada para momentos de escassez também, né? Imagina você que é um gerador hidrelétrico hoje, que vende energia hidrelétrica, você não gostaria de que a sua energia fosse substituída por uma outra fonte. Então, esse é um problema até de mercado brasileiro, que a gente vai precisar reformar o mercado brasileiro para contemplar esse uso da hidrelétrica também, esse deslocamento hidráulico da hidrelétrica para momentos de escassez. Então, esse é um dos problemas, né? Cada vez mais eólica, cada vez mais solar, cada vez mais intermitência, cada vez mais necessidade do sistema de ter esse dinamismo de acomodar grandes quantidades de energia intermitente que podem variar em questão de minutos. Então, hoje, a solução para os sistemas elétricos é você incrementar a flexibilidade naquelas 5 opções que eu mencionei lá. Você tem transmissão, você tem gerenciamento pelo lado da demanda, você tem o balanceamento do portfólio de geração, você tem armazenamento químico, né, com baterias, e você tem geração térmica. Então você tem que usar esse portfólio de soluções para incrementar a capacidade do seu sistema de acomodar bastante geração de energia renovável. E o que não faz parte dessa solução são aquela geração tradicional. Carvão não faz mais parte dessa solução. Gás natural em ciclo combinado não faz mais parte dessa solução. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém gosta de ouvir quando eu falo nos fóruns do setor elétrico. Nuclear não faz parte dessa solução. Nuclear. Eu sei que a gente tem um programa nuclear, se for uma decisão política, talvez faça até sentido você, porque a gente domina a cadeia nuclear, e a gente nunca sabe o futuro, né? A gente não pode abandonar uma tecnologia porque a gente não sabe como vai se comportar o futuro, mas a energia nuclear hoje custa R$500 o megawatt-hora contra 50 da energia renovável, então, do ponto de vista puramente econômico, não faz sentido você colocar geração inflexível, que a gente chama, gás natural em ciclo combinado, carvão nuclear, carvão e gás natural em ciclo combinado, e você vai ver cada vez mais esse papel da térmica sendo acionada somente nos períodos de crise, né? Uma das coisas que a gente costuma ver no noticiário da televisão é um preconceito muito grande com relação à térmica, né? Sempre que fazem alguma referência à térmica nos jornais ou na televisão, fala cara e poluente. E realmente né? Não tem dúvida. Mas quando vocês ouvirem isso, lembra que eu vou falar agora. O Brasil ele não contrata térmica para gerar. Ele contrata térmica para ela ficar disponível. Você só gera quando você não tem uma outra fonte para substituí-la. Então, na verdade, ela tá agindo como um seguro, né? Ela é um seguro. Então, se o país está precisando despachar aquela térmica, é porque realmente não tem eólica, solar, nem hidráulica para gerar naquele momento. E acreditem em mim, se tivesse esse recurso disponível, barato e renovável, o operador utilizaria, porque faz muito mais sentido econômico utilizar. Então, se eu pudesse fazer um resumo
da apresentação e pegar um gancho lá do título, a crise energética e o papel da geração térmica, a gente vai ver que não só o Brasil, mas os países do mundo que estão colocando muita geração renovável vão ficar cada vez mais suscetíveis a crises por escassez de recurso renovável, por escassez de vento, por escassez de água, né? Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, e a gente vai ver cada vez mais o papel da geração térmica apenas como um mitigador dessa crise. Então, quanto mais flexibilidade, quanto mais geração flexível você tiver num parque gerador, mais o seu parque é seguro e fica imune a essa escassez de recurso renovável. Com isso, eu chego ao final da minha apresentação aqui. Pedro e professor, pode abrir para perguntas. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver as perguntas. Gabriel, muitíssimo obrigado, tá? Parabéns pela apresentação. Cara, além de simpático, você é um cara muito inteligente que domina o assunto. Belíssima oratória aí, pô. Adorei, cara. Assim, sério. Legal. Eu já tenho várias perguntas aqui, Vamos lá. mas se alguém quiser mandar no chat aí, eu abro o microfone para fazer perguntas, a gente tá disponível aí, o Gabriel se colocou à disposição. Então vai pensando aí se alguém ficou. Eu tenho algumas aqui. Manda a sua primeira aí, o pessoal se aquece. Por exemplo, assim, quando você está falando do ramp down lá, esse ramp down, qual a causa dele exatamente? Eu não sei se é por causa da orientação que as placas são instaladas. Tem relação a isso? O sol se põe, Pedro, o sol se põe de noite. De noite não tem geração solar. Não, então, mas você falou que é até meio-dia o pico dela que você falou, no caso? É meio-dia, então você tem um ramp up durante o dia, começando pela manhã, você chega num pico ali meio-dia, 1h da tarde, e depois você tem um ramp down. E qual é assim, vamos falar aqui uma composição. A solar você sabe como funciona, começa a gerar de manhã, tem o pico à tarde, depois cai. Vamos falar do consumo, né? O consumo, legal, o consumo aumenta de manhã, se mantém num patamar relativamente alto durante a tarde, e o pico do consumo é à noite, né? Então, no momento, quando o seu sistema precisa mais de energia, você tem o ramp down da solar. Ou seja, o problema não é só a solar, é a combinação da solar com o perfil do consumo, que faz com que você tenha uma necessidade de ligar geração existente no teu portfólio numa velocidade muito grande, gigawatts por minuto, que você precisa fazer o ramp up, entendeu? Esse é que é o problema real. Não, isso, é uma coisinha que estava faltando, você explicou, que também não é só as instalações, né? É o comportamento da sociedade, né? Vamos ver se o pessoal também não pergunta. Eu fui anotando aqui. Deixa eu ver aqui. Gabriel, você está falando das crises energéticas aí, quando você é muito dependente de uma matriz energética, você está suscetível a uma crise, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema com diesel, né? Assim, praticamente porque a gente é extremamente dependente de caminhões para fazer todo tipo de transporte e tal. Você acha que no futuro... Eu sei que já tem caminhões elétricos, por exemplo, mas eu sempre pergunto, porque assim, eu acho que o Brasil vai ser para sempre o país dos caminhões. Não que eu veja um problema, mas eu acho que tem espaço para modernização aí. O que você diz isso aí? Assim... O problema do caminhão é um problema que vai além do energético, é um problema social, né? Você tem milhares de caminhoneiros que trabalham na renda. Então, assim, num país pobre como o Brasil, o transporte por caminhão gera emprego, né? Gera emprego. Então, assim, existe esse incentivo. Agora, como ficar imune, né? Como ficar imune, não. Como criar opções. A solução para qualquer fragilidade que você tem é você ter opções. Você pode ter transporte marítimo, fazer cabotagem, que tem até uma lei hoje, essas semanas sendo discutida no Congresso sobre cabotagem, mas isso tem um impacto, né, na vida do caminhoneiro. Você pode ter flexibilidade de combustível, né? Vamos dar o exemplo do pró-álcool,
que foi um programa lá da década de 80. Por que foi criado o Proálcool? Porque a gente teve uma crise energética no mundo. O preço do petróleo foi a recorde, né, lá na década de 80. Então criou-se o Proálcool. Hoje, o Brasil, eu diria para você que virou referência nisso, né? Todos os automóveis vendidos no Brasil são bicombustíveis. Você pode usar etanol, gasolina, uma mistura dos dois. Isso te dá uma opção. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se no Espírito Santo também, mas aqui no Rio de Janeiro gás natural. Tem carros que são tetrafio, né? Você pode gerar gasolina, álcool, mistura ou gás natural. Então, você criar opções diminui o seu risco de crise. O Brasil tem um programa de biodiesel muito legal também. Então, o biodiesel ele veio para mitigar o problema do preço do diesel. Mas eu concordo com você, a gente ainda vai ficar muito vulnerável ao transporte rodoviário. Eu não vejo no Brasil a indústria de cabotagem evoluindo muito nos próximos anos, nem transporte por ferrovias evoluindo muito nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ter um tempo ainda de amadurecimento da nossa economia para fazer essa evolução. Obrigado, Gabriel. Ótima explicação do Proálcool. Então, é uma retrospectiva que acho que muita gente que às vezes nem lembra, né, por causa do tempo. Mas eu falei para você que eu sou coroa. Mas realmente é uma vitória. O Jordan fez um comentário. A União Europeia aprovou recentemente a energia nuclear e gás como fontes sustentáveis para ajudar a neutralidade climática. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. A nuclear, assim, a gente vai falar do gás já, mas a nuclear ela é uma fonte renovável, ela não emite CO2, né? Ela tem um problema do rejeito nuclear que a gente precisa resolver, mas do ponto de vista da geração, ela realmente ela é renovável. Agora, ela tem um custo muito impeditivo, né? O custo é quase 10 vezes maior do que o custo da geração eólica e solar. Então, ela tem esse desafio, né? Mas ela é uma opção também que pode ser utilizada. O gás natural, ele emite 90% menos CO2 e particulado, talvez não CO2, mas particulado do que a geração a carvão. E o problema do gás natural é que essa transição energética precisa do gás natural, né? Então, por isso que a União Europeia precisou aprovar isso, porque a gente estava num caminho onde os bancos estavam parando de financiar projetos a gás natural, e a União Europeia viu que isso era um grande risco, né? O gás natural ele é o combustível que vai fazer essa transição energética. A gente está saindo de fontes fósseis, de carvão e gás natural em larga escala, para fontes renováveis. Você precisa de um combustível para fazer essa transição. A gente tem o problema da intermitência, e é o gás natural que vai resolver isso. Vai ter um ponto que a gente vai ter tanta eólica e tanta solar que a gente vai poder fazer combustíveis sintéticos. Nesse ponto, que a gente puder fazer combustíveis sintéticos mais baratos, porque o combustível sintético ele precisa de energia elétrica muito barata. Então a ideia é, nos períodos de abundância de geração renovável, quando o custo for quase zero, você pega essa energia, gera combustível sintético para poder utilizar nos momentos de escassez. Esse é o ponto onde o gás natural ele vai sair da matriz energética. Mas a gente está falando aqui de um cenário 2050, 2060, que é para isso acontecer, talvez até um pouco mais. Mas não é que o gás natural foi visto como sustentável, é que a gente precisa dele ainda. E ele é um combustível que realmente ele é mais limpo do que os outros. De todos os combustíveis fósseis, ele é o mais limpo. Então ele é aceito ainda como um combustível, vou botar entre aspas aqui, sustentável, mas apesar de não ser, né? Respondido aí, Jordan. Aí, respondido. Gostou muito da apresentação. Beatriz. Legal. Peraí, a Beatriz levantou a mão e o Wallace fez uma pergunta aqui. Como ela levantou a mão, vou deixar ela falar aí primeiro para... Beatriz, pode ligar o seu microfone se você quiser fazer uma pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Pegando o gancho da pergunta do Pedro também, e eu queria falar rapidinho, eu estava conversando até com meu avô sobre isso, porque saiu uma conversa, né? E ele falou, porque o petróleo vai acabar, vai vir outras energias, etc. Realmente vai. Mas, Gabriel, eu queria saber a sua opinião, porque assim, a gente vê que outros países, né, de primeiro mundo,
fazem essa pressão sobre esses países mais emergentes, né, terem um avanço em relação às energias mais limpas, entre aspas, né? E eu queria saber o quê? O Brasil, ele não é tão desenvolvido igual esses países, né? Ele tem muito potencial, mas não é tão desenvolvido. Mas quanto tempo você acha? Como vai ser essa mudança sobre essas energias renováveis, né? Essas energias mais limpas, sendo que assim, por exemplo, tem um carro que ele vai ser elétrico, né? Carros que estão sendo criados e são elétricos, com famílias que não têm nem rede de saneamento básico aqui no Brasil. Então, como que a gente vai criar, formar uma coisa tão avançada, né, para a gente, para a nossa tecnologia, sendo que aqui no Brasil tem gente passando fome, tem famílias que não têm um saneamento básico, tem outras famílias que o único meio de transporte é aquele carro super velhinho que, quando anda, sai soltando aquele gás preto, né? Aquela E às fumaça. vezes é a única fonte de renda daquela família ali, né? Sim, então o que você acha sobre isso? Porque realmente é uma pressão que fazem, né? Mas a gente não pode esquecer essa lacuna que tem na nossa sociedade, em qualquer lugar, não só aqui no Brasil, mas tem. Beatriz, eu acho que o Brasil ele não está na vanguarda das tecnologias de energia, né? Então, assim, nós temos os nossos problemas. Eu vou te citar um exemplo. A gente está colocando bastante geração distribuída nas casas. Mas se você for pensar do ponto de vista social, o rico está colocando geração distribuída na casa dele, está desconectando a distribuidora e a conta está ficando mais cara para quem é menos rico, porque é menos uma pessoa para ratear o custo da infraestrutura. Então, assim, a gente precisa, nós que somos um país muito desigual, a gente vai precisar criar mecanismos para, não desabastecer quem precisa do combustível. E, assim, a gente tem que garantir a acessibilidade do combustível. Eu acho que essa é a melhor forma da gente colocar. Todo mundo tem que ter acesso à energia, né? Então, não pode ser uma coisa só para os ricos ou só para uma parcela da população. Então, aquele cara lá no sertão do Nordeste, onde ele não tem acesso à gasolina, ele vai ter que ter alguma solução para ele. Então, você tem que garantir esse acesso. O problema do Brasil não assim, as pressões internacionais não são com relação ao setor elétrico brasileiro, né? O setor elétrico brasileiro ele tem muita renovável. Então, o problema do Brasil é desmatamento, né? Então, por isso que existe essa pressão. O grosso das emissões brasileiras é desmatamento de floresta. Então, a gente precisa atuar nisso. É uma coisa que a gente não precisa falar de política aqui, mas a nossa contribuição com relação ao aquecimento global é diminuição do desmatamento. Isso não é uma questão de agricultura versus floresta. Isso é uma questão do pacto que a gente fez sobre diminuição das emissões. Do ponto de vista energético, a gente está anos atrás dos países desenvolvidos. Então, para a gente ver utilização em larga escala aqui de carros elétricos, claro que tem sempre alguns protótipos, tem alguns táxis aqui no Rio que estão funcionando com carro elétrico, a gente ainda não tem a infraestrutura para isso, né? As cidades não são inteligentes. Então a gente precisa de algumas décadas ainda de desenvolvimento até a gente estar no ponto que vai estar os Estados Unidos daqui, sei lá, 2, 3 anos, e a Europa daqui a 2, 3 anos. Então a Europa hoje botou uma meta de acabar com o motor a combustão até 2040. O Brasil não tem uma condição dessa, porque tem gente que tem aquele carrinho velhinho talvez é a única fonte de renda daquela família. Então no Brasil vai ser diferente, não tem a sombra de dúvida não, tá, Beatriz? Muito obrigada pela sua resposta. Valeu, Beatriz. Obrigado pela pergunta. O Wallace perguntou aqui, qual o custo atual para geração da térmica, hidráulica e eólica solar? Hoje a eólica solar é a mais barata. Você consegue contratar ela nos leilões de energia. Isso é até uma informação pública, se vocês tiverem curiosidade. Ela está girando ali em torno de 70, 80 reais por megawatt-hora. Essa é a ordem de grandeza.
A geração hidráulica, tem bastante tempo que a gente não constrói a geração hidráulica, mas hoje ela é um pouquinho mais cara. A última grande geradora hidráulica foi, se não me engano, Belo Monte, que em 2010 foi R$ 90 o megawatt-hora. Então, estimando a dinheiro de hoje, a gente está aqui falando de R$ 180, R$ 190 o megawatt-hora, ou seja, o dobro do preço do que é eólica e solar. A térmica está um pouco mais cara, né? A térmica está ali no patamar de 350, a térmica gás natural que eu estou falando, né? 300, R$ 350 o megawatt-hora, e a nuclear está até talvez um pouquinho mais cara, porque construir nuclear ficou muito, muito mais caro. A nuclear está ali no patamar de 450, 500, dá até para pegar qual é o valor de Angra 3, é mais ou menos esse valor, 470, 480, pelo menos era algum tempo atrás. Beleza. Respondido, Wallace? Obrigado, Gabriel. Nada, cara. Quando você falou lá da flexibilidade, né, da térmica, né, que tipo, sei lá, é um seguro mesmo. E em caso de necessidade de fazer um startup, né, você falou meio que não lembro se foi isso exatamente, mas você falou no sentido figurado, 5 minutinhos. Uhum. Ela também tem um custo para fazer esse startup, shutdown, tipo assim, rapidinho, elevado para fazer essa operação, ela ainda assim é bem flexível nesses contextos, assim. Existem tecnologias e tecnologias, né? Quando a gente fala de térmica, apesar de a gente generalizar a térmica, você pode construir uma térmica com motor a combustão, tipo, igual o seu motor de carro, só que de grande porte, que são os motores que a Wärtsilä faz. Ou você pode usar turbinas, que fazendo também uma referência, é igual a turbina do avião, só que para gerar energia. O motor do seu carro, ele tem a manutenção lá em quilômetros, independente da quantidade que você liga e desliga. E o racional é o mesmo. Para a tecnologia de motor, você pode partir e parar quantas vezes você quiser, que não impacta a manutenção. A turbina, ela tem um problema. Cada vez que você parte ela, o orímetro de manutenção muda. Cada vez que você liga uma turbina, você adiciona 24 horas no orímetro de manutenção. Então, se você, por exemplo, partir ela uma vez por dia, você vai estar, pelo menos, duplicando o seu custo de manutenção. Então, existem tecnologias e tecnologias, e isso tudo é levado em conta quando algum investidor está fazendo a modelagem financeira dos projetos para participar de algum leilão. Assim, de uma forma geral, existem tecnologias que não têm impacto nenhum, mas existem tecnologias que têm impacto sim. Essa é a minha dúvida mesmo. Obrigado, que eu fiquei muito curioso nisso aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Se alguém quiser fazer, mas é agora, hein, gente. E também falar uma coisa aqui. Quem quiser depois o certificado de participação, eu esqueci de botar na divulgação, mas pode me mandar o e-mail, tá? Para quem precisar de horas complementares, é só mandar lá que depois eu emito, tá bom? E as baterias, o Gabriel? Baterias. Assim, cara, é porque, tipo assim, eu lembro que quando eu tava fazendo umas disciplinas de engenharia química, eu vi que ainda existe muita pesquisa no desenvolvimento de baterias, tipo as de vanádio lá e tal. Você ainda acha que elas ainda vão pegar, elas ainda vão ser elas ainda vão dar o que falar, ou elas vão ficando meio que de lado mesmo? E vão Não, existe muita coisa para evoluir tecnologicamente ainda com bateria. Eu vou te dar um número, tá, Pedro? Um sistema de bateria. Agora ficou tudo bagunçado por causa do Covid, as cadeias globais estão bagunçadas, o custo de transporte aumentou, mas se a gente pegar ali o cenário de 2019, 2020, o preço do quilowatt-hora de bateria tinha caído em um ano 30%. Então, é uma tecnologia que está avançando, está no seu período de maturação, ela vai ganhar competitividade, mas ela sozinha ela não vai ser a solução. Ela não vai ser a solução. Ela tem um limite físico de duração. Assim, a tecnologia de armazenamento químico tem os seus limites tecnológicos também. Então, a gente vai ver muito armazenamento energético de bateria sendo instalado no mundo, sem dúvida nenhuma, mas ela não é capaz de ser a solução do planeta, não. Tá? A solução do planeta passa por você ter algum combustível sintético para fazer, junto com o armazenamento químico, essa solução de um futuro essencialmente renovável, né? Digamos assim. Entendi. Perfeito, Gabriel. Obrigado. Bacana. Ó, chovendo aqui, elogios, todo mundo adorou a apresentação, Beatriz, vou ter que sair,
Mas muito obrigado, compartilhando seu conhecimento com a gente. Sempre um prazer. Queria fazer se me permitir, Pedro, Gabriel, excelente apresentação, muito obrigado. Eu queria, o Jordan Barreira, que ele perguntou sobre nuclear e gás natural na Europa, ele é conterrâneo meu, somos peruanos. Legal. A gente se conheceu na PUC do Rio. Legal, Jordan, não sei se ele está por aí, ele trabalha acho que estava na Europa agora. Gabriel, excelente sua apresentação, muito obrigado. Ótimas informações, dá para ver que é um panorama muito complexo, né? Muito político, muito econômico, muito macro, muitas informações que são passadas. No início, você apresentou um gráfico onde mostrava a porcentagem da contribuição e crescimento das térmicas com a solar. Eu fiquei um pouco confuso. Isso na verdade, eu não entendi se era o crescimento ou era a contribuição na matriz energética elétrica, né? Porque seria, quer dizer, se você trabalha em números absolutos ou é questão... É esse gráfico? Professor era lá no... Não, acho que era outro. Lembro que era um gráfico... Qual? Então era aquele primeiro que você mostrou. Esse primeiro aqui, esse primeiro, ele mostra... era esse aí, isso. Esse aqui cinza, sim, né? Esse primeiro. Esse mostra... Se você pegar, se você somar as duas linhas, verde e cinza, tem que dar 100%. Isso aqui mostra qual é o percentual de cada fonte contribuiu com a adição de geração. Ou seja, em 2014, vamos pegar um exemplo aqui, em 2010, a gente teve uma determinada quantidade de gigawatts instalados no mundo, né? novos. Dessa quantidade total, você tem aqui 20% em 2010 era um solar e 60% era renovável. Então, é capacidade que foi construída nova nos países. E o que a gente está vendo nos dias de hoje, o que é novo, o que está sendo construído novo é basicamente renovável, e a gente vê combustíveis fósseis, é uma parcela muito pequenininha que está sendo construída como usinas novas, né? Só um quarto de toda a capacidade adicionada ela é de combustível fóssil, o resto é tudo renovável. Sim, perfeito. Então, aí tem uma outra dúvida. Esse é um panorama assim global, mas certamente se for por cada região, por cada país e tal, vão ser realidades completamente diferentes. Eu acho Exato. Que era também uma preocupação da aluna que fez a pergunta sobre o carrinho velho e tudo mais, né? Por exemplo, eu imagino que a realidade da África ela é completamente diferente da Norte-América. Aqui na... Olha a África. A África ainda é essencialmente fóssil e ela vai precisar ser essencialmente fóssil, né? Durante um tempo ainda. A China é essencialmente carvão. Então, aquele gráfico ele mostra um panorama mundial. Ali tem um peso muito grande dos países desenvolvidos que estão botando muita geração renovável, mas cada país tem a sua particularidade, sem dúvida nenhuma. Sim, exatamente. Então, isso também leva a uma outra questão que você colocou muito bem sobre os combustíveis sintéticos, que dependiam, em certa forma, da quantidade de usinas solares ou usinas eólicas que se instalam. Imagino se está crescendo, sim, mas eu acho que você mencionou, inclusive, que lá por 2050 era possível, ou entendi errado. Então, isso implicaria, em termos de que dobrar a quantidade dos parques instalados, triplicar, qual seria uma quantidade em relação a que hoje existe para que essa flexibilidade maior em termos da geração de combustíveis sintéticos seja uma coisa mais palpável? Então, quanto a mais teria que incrementar Eu não sei, professor, qual é o número exato, mas o que eu sei é, para a gente chegar num ponto, lá em 2050, para a gente ter uma sociedade, vou chamar entre aspas, essencialmente renovável, você abastecer as casas essencialmente com energia renovável, você, primeiro, precisa acelerar essa transição. No ritmo que a gente está hoje, a eólica e solar vão entrar, mas o ritmo ainda está muito lento. Se eu tivesse que chutar aqui para você, eu diria que a gente tem que instalar, sei lá,
até 2050, 5 vezes mais do que a gente tem hoje, para ser capaz de ter uma capacidade de geração suficiente para gerar combustível sintético nos momentos de abundância e utilizar ele nos momentos de escassez. Eu diria que a ordem de grandeza assim, é de 1 para 5. A gente tem que ter 5 vezes mais do que a gente tem hoje. Claro, então, porque isso justamente acho que tem a ver bastante com o título da palestra, que as usinas termoelétricas, em todo caso, lá nessa data, né, 2050, as usinas termoelétricas praticamente já ficariam de lado, certo? Certo. Não, assim, você gera combustível menos importante em todo caso, né? Mas lembra que, assim, a usina térmica, ela pode usar o combustível sintético, né? Então, assim, a tecnologia é a mesma. O que vai parar de ser usado é o gás natural, é o combustível fóssil, né? Excelente, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Gabriel, então Opa, acho que a gente já pode ir encerrando aqui, porque não tem mais perguntas, só elogios. Muito então, bom. Novamente, muitíssimo obrigado, belíssima apresentação. Você, cara, já virei fã, entendeu? Provavelmente no futuro a gente convidará em outras oportunidades, se você topar voltar com a gente. É sempre um prazer. E muitíssimo obrigado. E também, sempre que você precisar de qualquer coisa com a gente aí, quando eu estiver em São Mateus, eu vou te mandar uma mensagem da próxima vez que eu estiver em São Mateus. Pode mandar, cara. Vou te apresentar os lugares maneiros aí. Valeu? Tá bom. Beleza, pessoal. Só para agradecer vocês aí, muito obrigado pela paciência. Desculpa o problema de ontem. Pedro, se o Juliano te mandar a apresentação, tu me avisa que eu mando para você a apresentação, mas o Juliano já tem ela. E é sempre um prazer, pode me convidar sempre que vocês acharem que eu adiciono conhecimento aí para vocês, beleza? Muito obrigado, Gabriel. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, boa noite. Obrigado a todos pela participação.